pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando aqui pela nossa TV Revelare mais um encontro em torno da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão. Estamos trazendo o histórico do Espiritismo. Hoje a gente encerra esse início de estudo com um histórico feito em resumo por Allan Kardec, pedindo a você que passe por aqui, que faça uma assinatura solidária, que nos acompanhe na rede social e também, se quiser fazer perguntas, sugestões e críticas, estão os endereços passando aí na tela para todos e todas. Sem mais delongas, Lauro Rodrigues, seja bem-vindo para mais um encontro aqui no nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí, que esse programa é gravado. Beto, muito bom poder estar aqui. Olá para você, olá a todos e todas que estão chegando para esse estudo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E vamos lá, vamos continuar nessa saga. É uma saga até curta, pequena, porque esse opúsculo é uma obra pequenininha mesmo, como o nome diz, um opúsculo, e que vai contribuir muito para que a gente some mais conhecimentos acerca dos princípios da doutrina espírita. Então, Beto, que os bons espíritos possam nos inspirar. Vamos embora. Isso aí, sem mais delongas, vamos aqui então na nossa saga. Assim como vimos, então, vai então concluir Kardec nessa primeira parte. O Espiritismo teve seu ponto de partida no fenômeno vulgar das mesas girantes. Mas como esses fatos falam mais aos olhos que a inteligência, como despertam mais curiosidade do que sentimento, depois de satisfeita essa curiosidade, a pessoa não sente o menor interesse, porque não sabe a causa do que presenciou. Já não aconteceu o mesmo quando surgiu a teoria para explicar a causa do fenômeno. Principalmente quando se verificou que, dessas mesas girantes, que por um instante nos haviam divertido, saía toda uma doutrina moral referente à alma, dissipando as angústias da dúvida e satisfazendo a todas as aspirações que permaneciam incertas devido ao ensinamento incompleto do futuro da humanidade. As pessoas sérias acolheram a nova doutrina como um benefício e, desde então, em vez de decair, ela cresceu com incrível rapidez. No espaço de alguns anos, reuniu em todos os países do mundo e, sobretudo, entre as pessoas ilustradas, inúmeros partidários que aumentam dia a dia em proporção extraordinária. De tal sorte que hoje se pode dizer que o Espiritismo conquistou a sua cidadania. Está assentada sobre as bases que desafiam os esforços de seus adversários, mais ou menos interessados em combatê-lo. E a prova disso está em que os ataques e críticas não diminuíram, que os opositores jamais conseguiram explicar. Os espíritos dizem simplesmente que se a sua doutrina se propaga apesar dos ataques da crítica, é porque se acham boa e preferem a sua lógica à dos seus contraditores. O espiritismo, entretanto, não é uma descoberta moderna. Os fatos e princípios em que se fundamenta perdem-se na noite dos tempos, já que deles encontramos nas crenças de todos os povos, em todas as religiões, na maior parte dos escritos sagrados e profanos. Acontece apenas que os fatos não foram plenamente observados e foram muitas vezes interpretados de acordo com as ideias supersticiosas geradas pela ignorância, porque deles não se haviam deduzido todas as consequências. Com efeito, o Espiritismo se fundamenta na existência dos espíritos, mas, como os espíritos nada mais são do que as almas dos seres humanos, desde que existiram seres humanos, existiram espíritos. O Espiritismo nem descobriu os espíritos, tampouco os inventou. Se as almas ou espíritos podem se manifestar aos vivos, é que isso constitui lei da natureza. E, portanto, deve ter sido sempre assim, em todos os tempos. Por isso, sempre e por toda parte se encontram provas dessas manifestações, que são especialmente numerosas nas narrativas bíblicas. O que é moderno disso tudo é a explicação lógica dos fatos, o conhecimento mais perfeito da natureza dos espíritos, do seu papel e de seu modo de ação.
a revelação de nosso estado futuro, enfim, sua constituição em um corpo de ciência e de doutrina, e suas diversas aplicações. Os antigos conheciam o princípio, os modernos conhecem os detalhes. Na antiguidade, o estudo desses fenômenos era privilégio de certas castas, que só se revelam aos iniciados em seus mistérios. Na Idade Média, aqueles que com eles se ocupavam ostensivamente eram encarados como feiticeiros e eram queimados vivos. Hoje, porém, não há mistério para ninguém. Não se queima ninguém por isso. Tudo é feito às claras, e todos podem colher esclarecimentos e praticar os ensinamentos, pois se encontram médiuns por toda a parte. A própria doutrina que os espíritos ensinam hoje nada tem de nova, é encontrada aos fragmentos na maioria dos filósofos da Índia, do Egito e da Grécia, e de forma integral nos ensinamentos do Cristo. O que vem, pois, fazer o Espiritismo? Vem trazer novas confirmações, demonstrar por meio de fatos verdades desconhecidas ou mal compreendidas, restabelecer em seu verdadeiro sentido as que foram mal interpretadas. Lauro Rodrigues. Então tá aí, né, qual que é o papel da doutrina espírita, né? Do espiritismo, em verdade. Se sempre existiu espíritos, né? Deus cria espíritos desde a eternidade, em toda a eternidade, em verdade. E se sempre existiu espíritos e sempre esses espíritos agiram sobre o mundo corpóreo, porque é uma lei, então vamos entender que aqui no nosso planeta sempre houve as manifestações, e isso está aí nos livros ditos livros sagrados, nos livros dos povos antigos, que vem nos dizer, né, nos contar esses fenômenos, mas que, como o próprio Kardec vai dizer, eram mal compreendidos, porque não eram observados com profundidade, e muitas das vezes preso às crenças, à cultura, à própria ignorância daquele povo onde as manifestações ocorriam. O Espiritismo vem organizar isso, né? Então, acontece esses movimentos, esses fenômenos que faziam umas Fox, por exemplo, que é o que abriu, chamou a atenção né, em várias partes do mundo, e que somente teve uma explicação clara com o advento do Espiritismo. E o Kardec vai dizer que o Espiritismo chegou no momento apropriado, porque é quando as pessoas aspiravam por respostas às suas perguntas. E o Espiritismo vem como uma consolação. Kardec vai dizer isso na Revista Espírita. O Espiritismo é aquele que consola o sofrimento das pessoas. Então, é claro que essas pessoas buscavam respostas para aquilo que não compreendiam. Não aceitavam o que é sobrenatural, o que é maravilhoso. E não aceitavam nada como resposta. O vazio, né? Então, vem o Espiritismo preencher essa lacuna. Essa ciência filosófica, né, com consequências morais. São os próprios espíritos trazendo essa ciência do mundo espiritual, tornando essa ciência, né, clara para nós cada vez mais que estudamos, sobre o estado desses espíritos no mundo espiritual e como esses espíritos agem sobre o mundo corpóreo. Beto Ramos. Pois bem, Laurinho, vamos entrar numa parte bem interessante aqui de tudo que o Kardec fala, porque aqui eu acho uma pá de cal em todo tipo de argumentação que destoa da nossa saga aqui de defender essa doutrina, esse manancial na condição de uma ciência filosófica, onde dessa natureza, a origem dos espíritos que nós estudamos, de onde vem, para onde vai, e das comunicações do ponto de vista filosófico, das consequências morais, né? E quando a gente também vê que o espiritismo vem trazer sua contribuição, não para afastar determinadas questões, mas pelo contrário, elucidá-las, trazer de modo racional. E aqui entra exatamente nisso. Então eu peço licença aí para a gente prosseguir no nosso compartilhamento, né? Então vamos aí para
o prosseguimento de Allan Kardec. Então ele vai dizer o seguinte: o Espiritismo não ensina coisa alguma de novo, é verdade, mas não é alguma coisa provar de maneira patente, irrefutável a existência da alma, sua sobrevivência sobre o corpo, ao corpo, sua individualidade, pós-morte, sua imortalidade, penas e recompensas futuras. Quantas pessoas creem nessas coisas, mas creem dissimulando um vago sentimento de dúvida e dizendo em seu foro íntimo: e se isso não for verdade? Quantos foram levados à incredulidade porque lhes foi apresentado o futuro sobre um aspecto que sua razão não aceitava? Não é importante para o crente vacilante poder dizer consigo mesmo: agora tenho certeza? Para o cego poder rever a luz através de fatos e por sua lógica? O Espiritismo vem dissipar a angústia da dúvida e reconduzir ao caminho da fé aquele que dele se havia desgarrado. Mas a gente às vezes está lendo aqui correndinho, né, Laura? E a gente não percebe o que vem provar o Espiritismo, do que ele vem tratar. Entre outras coisas, existência da alma, sobrevivência ao corpo, individualidade depois da morte. Mas olha, imortalidade da alma, penas e recompensas futuras. E aí ele diz assim: de um modo racional. Ou seja, mostrando de uma maneira que a pessoa pode de fato compreender, verificar que de fato existe, mas que não leva à incredulidade porque fica uma coisa tão irracional. Então ele prossegue dizendo assim: pela revelação da existência do mundo invisível que nos envolve, no meio do qual vivemos sem perceber. Então acho que nós poderíamos dizer assim: nós estamos mergulhados no mundo invisível. Não temos a capacidade ainda de conhecimento e nem faculdade ainda para poder vê-lo e compreendê-lo. No meio do qual vivemos sem perceber, ele nos permite ter conhecimento por intermédio daqueles que já viveram, das condições para nossa felicidade ou infelicidade futuras, que tem a ver com aquela história lá de penas e recompensas. Ele nos explica a causa dos sofrimentos, está relacionado com essas penas e recompensas, aqui neste mundo, e também a forma, o meio de abrandá-las. A sua propagação como efeito inevitável, a destruição das doutrinas materialistas, incapaz de resistir à evidência dos fatos. O ser humano convencido da grandeza e da importância de sua vida futura, que é eterna, a compara com a instabilidade da vida terrena, que é curta, e eleva-se pelo pensamento acima das mesquinhas considerações humanas. Conhecendo a causa e a finalidade dos infortúnios, suporta-os com paciência e resignação, porque sabe que é por meio deles que atingirá uma posição melhor. O exemplo dos que vêm do além-túmulo descrever suas alegrias e suas dores. Então, Laurinha, é interessante. Os que vêm do além-túmulo descrevem as alegrias deles, indivíduos, e descrevem as dores deles. Eles não descrevem a minha dor, nem o meu sofrimento. Eles estão provando que há uma vida futura. Prova que a justiça de Deus não deixa, pasme, vício algum sem punição, nem virtude sem recompensa. Lá, isso é todo o espiritualismo racional. Saber o que é virtude e saber o que é vício. Né? Então a gente precisa estudar isso com um pouco mais de profundidade para a gente não ficar interpretando incorretamente, como já fizeram com livros ditos sagrados. Prossegue Kardec dizendo: acrescentemos finalmente que as comunicações com os entes queridos que perdemos proporcionam doce consolo, testemunhando não somente que eles vivem, mas também que deles estamos apartados, só estamos apartados, ou eles num lugar, nós no outro, como se estivessem vivos em algum país distante. Essa é a maneira de encarar esse apartheid aí. Em resumo, o Espiritismo suaviza, você disse aí, né, consola o amargor dos desgostos da vida, acalma o desespero, as agitações da alma, dissipa as dúvidas ou os temores, quer dizer que ele esclarece, Laurinho, afasta a ideia de abreviar a vida pelo suicídio, por exemplo, e desse modo torna mais feliz aquele que, no seu estudo, se aprofunda,
sendo esse o grande mistério da sua rápida propagação. As pessoas estudavam o espiritismo na época de Kardec, viu, Laurinho? Agora, uma questão que eu reputo da mais alta relevância, entre outras coisas. Kardec escreve isso. Do ponto de vista religioso, o espiritismo tem por base, por fundamento, as verdades fundamentais de todas as religiões. Ou seja, todas as religiões possuem também verdades. E essas mesmas verdades, pasme você, fundamentam o espiritismo. Quais são elas? Deus, alma e imortalidade. As penas e as recompensas futuras. Sendo, porém, independente de qualquer culto em particular. Seu objetivo é provar àqueles que negam ou que duvidam que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo e que sofre depois da morte, consequência do bem ou do mal que pratica durante a vida corpórea. Nesse sentido, o mesmo objetivo de todas as religiões. Quanto à crença nos espíritos, também se encontra todas as religiões, assim como em todos os povos, porquanto em toda parte em que há seres humanos tem alma ou tem espírito, ou espírito. Suas manifestações pertencem a todas as épocas e em todas as religiões, sem exceção. Há narrativas a esse respeito. Kardec falou isso antes, ele está concluindo aqui, repetindo. Agora, olha você. Se o espiritismo é dito como religião, que raios de religião é essa aí? No meu ponto de vista, eu não consigo resposta, Laurinho. Talvez a minha ignorância não permita. Porque aqui, o Kardec escreve, católicos, gregos ou romanos, protestantes, judeus ou muçulmanos, podem crer nas manifestações dos espíritos. E eles podem ser espíritas. A prova está em que o espiritismo tem adeptos em todas as seitas. Ué, Laura, então, como que fica esse barulho aí? Parece que o espiritismo ele concorda com verdades fundamentais das religiões, ou seja, ele se baseia naquilo que é verdade. Lá em A Gênesis a gente aprendeu que aquilo que vem de Deus só pode ser verdade. E se é verdade, tanto ciência quanto religião tem que se consolar juntas, tem que se abraçar, tem que convergir para o mesmo ponto. Ele prossegue então. Como moral, é essencialmente cristão. Então quer dizer que, do ponto de vista das religiões, ele vem tratando das verdades comuns a todas. Como moral, então ele está dizendo assim, o espiritismo, no aspecto da moral, seu estudo, sua teoria, ele é essencialmente cristão. Não tem problema nenhum, questão 627 e 625 do Livro dos Espíritos. Ele vai dizer, porque a doutrina que ensina nada mais é do que desenvolver a prática daquela do Cristo, que se resumiu nessas máximas: fazer o bem, não fazer o mal. Não é isso? Faça para o outro aquilo que você quer que ele faça para você e não faça para o outro aquilo que você não quer que ele faça para você. Então, esse é o ensinamento do Cristo, que é a pureza dentre todas as doutrinas morais, é essa, cuja superioridade ninguém contesta. Prova evidente é que é essa a expressão da lei de Deus. A moral, portanto, está ao alcance de todos. Mas ele prossegue e volta naquela ideia lá da religião. Ele fala, o espiritismo, independente de qualquer forma de culto, não aconselhando nenhum, não se preocupando com dogmas em particulares, não constitui uma religião especial, porque ele não possui sacerdote nem templo. Aos que lhe perguntam se fazem o bem, ou aos que lhe perguntam se fazem bem em seguir
tal prática, o que ele responde? Se sua consciência aprova o que você faz, faça. Se autonomia, teoria da moral autônoma. Porque ele vai dizer que Deus sempre considera o quê? A intenção. Quantas respostas estão lá na filosofia espírita que o julgamento é pela intenção do indivíduo, ou seja, conhecimento que ele tem, a escolha que ele fez, qual era a intenção que ele, qual o objetivo que ele queria alcançar. Sua intenção era atingir que meta? Qual o objetivo? Então, o espiritismo não se destina àquele que tem fé. E a quem esta fé é suficiente. Mas àquela numerosa classe dos inseguros e dos incrédulos. Ele afasta alguém da igreja? De jeito nenhum. Por quê? Esses aqui se afastaram da igreja de um modo total ou parcial. E, claro, esse afastamento se deu pela própria condução daqueles ali que defendiam tais ou quais dogmas. Então, mas o espiritismo leva a que todos, né, possam fazer 3/4 do caminho para entrar nela. Laurinho, então quer dizer que o espiritismo é o caminho é o espiritismo, que leva a você possuir uma religião, adentrar a uma religião e nela admitir a parte racional, a parte adequada, que ele fala assim, olha, eu estou te dando 3/4 do caminho para você entrar na religião. E ele fala assim, igreja, faz o resto. Ó, tá todo mundo aí, tô levando a filosofia para dentro do seu seio. Tô concordando com você na parte que é racional. Cabe a você agora prosseguir a partir daí. Abraça a ciência, promove a aliança com a ciência, e o espiritismo vai ser o traço, o elo que liga uma e outra. Para finalizar, Laurinho, te ouvir, o espiritismo combate, é verdade, algumas crenças, como, por exemplo, eternidade das penas. Então, ele não combate a pena futura. Ele está combatendo a ideia de eternidade. Ele também combate, Lauro, o fogo material do inferno. Não existe nenhum lugar circunscrito e nem pena material. Fogo material do inferno quer dizer que o sofrimento lá é moral. Também ele combate a personificação do diabo, porque espíritos somos todos, entre outras, etc. Mas não é certo que tais crenças, impostas como absolutas, sempre criaram os incrédulos, como ainda acontece hoje. Se o espiritismo, dando a esses dogmas e a alguns outros uma interpretação racional, ele restitui a fé aos que perderam e então não está prestando um serviço à religião. Um venerável eclesiástico dizia a esse respeito, o espiritismo faz crer em algo. Ora, é melhor crer em alguma coisa do que não crer em coisa alguma. Como os espíritos são as próprias almas, não se podem negar os espíritos sem negar a alma. Admitida a existência das almas ou espíritos, a questão fica reduzida à sua mais simples expressão. Então, qual é a mais simples expressão do espiritismo, objeto do estudo dessa obra, Laura? As almas que morreram podem se comunicar com os vivos? O espiritismo em sua mais simples expressão. O espiritismo prova a resposta afirmativa com fatos materiais que provam, podem dar de que isso não é possível. O espiritismo prova a resposta afirmativa com fatos materiais que provam os outros, viu, Laurinho? Podem dar de que isso não é possível. O espiritismo, em sua mais simples expressão, quer dizer que prova a comunicação entre vivos e mortos. O espiritismo, se é possível, nem todas as negações do mundo impedirão que seja, porque não se trata de um sistema, não se trata de uma teoria, mas a comunicação entre os espíritos, ou o espiritismo, na sua mais simples expressão, é uma lei da natureza, Laurinho. Ora, contra a lei da natureza, é impotente a vontade humana. Só resta ao ser humano aceitar as consequências da comunicação entre os espíritos, que é o espiritismo na sua mais simples expressão. Ele vai aceitar, Laurinho, como de sonho acontecer, respeitando a autonomia da vontade, de bom ou mau grado, e a elas ajustar suas crenças
e seus hábitos. Então é isso. A comunicação está aí. É força da natureza, os espíritos são essa força. Os espíritos se comunicam. Não existe morte. Nós prosseguimos, né, a vida após a morte. É preciso a gente começar a ajustar a nossa crença, nossa religião, nossos hábitos. Será que a gente vai continuar fazendo escampo, promessa? Vai continuar incrédulo? Vai continuar acendendo uma vela para Mamon? Uma vela para Deus? Onde que eu vou caminhar? Eu pensaria que a gente deveria caminhar no campo da racionalidade. Passo para você, agradecendo a Deus e aos bons espíritos. Quero te ouvir aí fazendo todas as suas considerações para esse histórico do espiritismo que Kardec termina de uma maneira magistral, e quero te ouvir também, Laurinho. Encontro você no próximo vídeo, até lá. Obrigado, Beto. E assim, como foi dito, né, por você, as pessoas estudavam o espiritismo com seriedade, as pessoas estudavam, tinham um conhecimento do espiritualismo racional. O espiritismo vem combater o materialismo e vem apoiar a ciência, né? Vem andar lado a lado com a ciência e apoiar a religião. Isso não o torna uma religião, mas sim um elo de ligação, até entre ciência e religião. E nós vamos ver isso no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é importante sempre frisar é que aquele que estuda o espiritismo com seriedade, ele não precisa deixar sua religião se ele não quiser, porque às vezes ele precisa ter uma religião, mas ele pode pegar esses princípios, essa moral ensinada pelos espíritos e usá-la na sua vida diária, até mesmo dentro da sua religião. Porque o importante é, como foi dito, para Deus não é qual religião eu sigo, o que eu faço, qual é a intenção. Então o Espiritismo vem nos esclarecer, os Espíritos vêm dizer como eles estão no mundo dos Espíritos, por que sofrem, e se sofrem, as consequências eles explicam. Os Espíritos que são felizes vão dizer por que são felizes, e as consequências eles também, as causas, aliás, né, que levaram à felicidade ou à infelicidade, vão ser explicadas por eles. Então, quer dizer, o mundo espiritual se abre para aquele que estuda, sem alegoria, sem nada fantasioso, mas de uma forma racional. Então, pegar os ensinamentos do Cristo e estudar à luz da doutrina espírita nos torna seres racionais, e assim podemos aplicar esses ensinamentos do Cristo de forma mais assertiva. Então o Espiritismo vem trazer algo novo? Não, mas ele vem revelar aquilo que não podia ser revelado em outros tempos. O próprio Cristo disse isso, né? Que muito daquilo que ele disse seria esquecido, não foi compreendido. Então, o Consolador surgiria aí para poder relembrar e ensinar aquilo que não foi compreendido. Então, esse é o papel do Espiritismo, né? Ele vem dizer o que é a alma, o que é esse perispírito, como que esse ser duplo age sobre o mundo físico, a ação dele, a influência oculta sobre os espíritos, as almas, né, os espíritos encarnados. Então, como se livrar de um espírito que está perturbando aí, o chamado obsessor, mas não, e se livrar não é expulsando ele como compreendemos, mas sim esclarecendo o encarnado, aquele que está sendo obsediado, e o obsessor, e o Espiritismo vem colocar, tirar esse lampião debaixo do alqueire e colocar em cima, clarear para todos. Então, o convite fica aí sempre para o nosso estudo. Me despeço do Beto, obrigado Beto, obrigado ao TV Revelare por mais esse estudo, e nós encerramos aqui então o capítulo 1 dessa obra, e quero agradecer a você que está aqui agora nos assistindo, estudando conosco, agradecer aos bons espíritos e a Deus, e dizendo que às 18 horas hoje temos o nosso estudo continuado da obra O Céu e o Inferno. Então, pessoal, nos vemos às 18 horas para o estudo dessa obra. Gratidão a todos e nos vemos logo mais à noite. Fiquem com Deus.